Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Diana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, mistura de soluções. Mas hoje nós vamos falar de mistura de soluções de diferentes solutos. Preparados? Vamos lá então. Então, mistura de soluções que não reagem entre si. Nós citamos na aula passada o exemplo do suco de limão com o chá, lembram? Bom, vocês concordam que eu tenho aqui um chá e no chá eu tenho como solvente quem? A água, não é? E no suco de limão, quem é o solvente? A água também, não é? Bom, mas vocês concordam que no chá eu tenho solutos diferentes do que eu tenho no suco de limão? Não é isso? Por exemplo, nós temos aqui as substâncias que vão dar o sabor, o aroma, a cor do chá, não é? E nós temos outras substâncias presentes no limão que também vão ser responsáveis pelo seu sabor, pelo seu aroma, pelas suas propriedades. Então, uma mistura de chá com sumo de limão, eu tenho uma mistura de soluções com solutos que não reagem entre si e são solutos diferentes, certo? Um outro exemplo que é muito comum no nosso dia a dia é a mistura de café com leite. Apesar do leite não ser exatamente uma solução devido à gordura, mas eu posso dar como exemplo aqui, eu tenho o solvente, de novo, a água, aqui também no leite eu tenho a água, mas o café ele tem solutos diferentes, ele tem substâncias diferentes dissolvidas na água e o leite diferente do leite, não é? Então, a mistura de café com leite seria um exemplo de mistura de diferentes solutos. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse tipo de mistura, pessoal, nesse tipo de mistura ocorre uma simples diluição dos dois solutos, pois as suas quantidades permanecem constantes, porém dispersas no volume maior. Lembra que eu falei para vocês quando eu tenho, por exemplo, uma mistura, por exemplo, eu tenho água com açúcar e eu adiciono mais água, aquela solução está sofrendo uma diluição, não é? Então a quantidade de açúcar dispersa vai estar dispersa num volume maior. Aqui o que está acontecendo? Eu tenho uma solução que tem um soluto, outra solução que tem outro soluto. Quando eu misturar, os dois solutos vão sofrer uma diluição, porque agora o volume da solução, da mistura, é maior, não é isso? Então, nesse tipo de situação, a gente vai usar exatamente aquelas fórmulas lá de diluição. Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. Tranquilo? Lembrando que o volume vai ser a mistura dos dois volumes, das duas soluções, tá? Então, vamos lá, ver aqui um exercício. Vamos entender como é que isso acontece. 2 litros de solução aquosa de sacarose, né, o açúcar comum, de concentração 50 gramas por litro, foram adicionados a 6 litros de solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 2 mol por litro. Qual a concentração do açúcar e do sal na solução final? Então, nesse tipo de problema, pessoal, nós vamos ter dois cálculos. Um cálculo para um soluto, outro cálculo para outro soluto, não é isso? Então, são duas diluições. Vamos ver aqui visualmente como é que seria. Eu tenho aqui uma solução de 2 litros, eu tenho aqui a sacarose, C12H22O11, que é o açúcar, e a concentração é 50 gramas por litro. Eu tenho aqui, ele vai se juntar com a outra solução, só que 6 litros de uma solução de cloreto de sódio, concentração 2 mol por litro. E aí eu vou ter uma solução final, que é a mistura das duas soluções. Eu não sei a concentração, mas o volume é a soma dos dois volumes, não é isso? Eu não misturei? Misturei 2 litros com 6 litros, então o volume final são 8 litros. Então a questão não vai me dar o volume final, mas eu apenas faço uma soma dos dois volumes e eu tenho o volume final. Tá tranquilo? Vamos ver aqui como é que seria o cálculo. Então, nós vamos fazer dois cálculos. Um cálculo vai ser para sacarose, que nesse caso a gente vai usar a fórmula da concentração, porque é concentração em gramas por litro. Então, nós vamos calcular aqui a concentração da sacarose na solução final. E aí eu vou ter também o cálculo para o cloreto de sódio, mas no caso eu vou usar a fórmula da molaridade, que não tem muita diferença, né, gente? Ó, muito semelhante, né? Então, vamos colocar aqui, vamos fazer primeiro o cálculo da sacarose. Qual é a concentração inicial, pessoal? Qual é a concentração da sacarose na solução? É 50 gramas por litro, não é isso? Qual é o volume inicial?
são 2 litros, não é? Qual é a concentração final? É o que eu quero calcular. E qual é o volume final? É a mistura das duas soluções. Então, vai ser 8 litros, tá? Então, vamos calcular aqui. Vamos substituir na fórmula. Concentração inicial, 50. Volume inicial, 2 litros. Igual a concentração final, que eu não sei quanto é, vezes o volume final, que é 8, tá? Quanto é 50 vezes 2? 100, né? Vai ser igual a 8 vezes a concentração final, porque eu não sei quanto é. O que eu faço para descobrir a concentração final agora, pessoal? Eu passo 8 dividindo. Então, a concentração final vai ser 100 dividido por 8. Quanto é 100 dividido por 8? Façam aí. Vai dar aqui 12,5 gramas por litro. Então, a concentração na solução inicial da sacarose era 50 gramas por litro. Quando eu misturei com a outra solução, eu não adicionei mais sacarose. Era a mesma sacarose, só que agora num volume maior. Então, ocorreu uma diluição. A concentração diminuiu de 50 para 12,5. Deu para entender isso, pessoal? Eu não adicionei sacarose, eu adicionei água, não foi? Porque eu misturei com a outra solução. Vamos agora, então, fazer o cálculo para o cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio também vai sofrer uma diluição, não é? Então, nós vamos aí, a molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final, tá? Vamos colocar aqui os dados. Quanto é a molaridade inicial? É 2 mol por litro, não é? Que é o que a questão nos diz. Quanto é o volume inicial? Qual é o volume dessa solução? 6 litros, não é? Molaridade final, nós não sabemos. E o volume final é a mistura dos dois volumes, não é, pessoal? Que a gente não misturou as duas soluções. Então, é 8, igual ao cálculo da sacarose, tá? Vamos aqui, então, substituir os valores na fórmula. Então, vamos lá. A molaridade inicial é 2 vezes o volume inicial, que é 6, igual molaridade final, que nós não sabemos, vezes o volume final, que é 8, tá? Quanto é 2 vezes 6? 12. Igual a 8 vezes a molaridade final, porque nós não sabemos quanto é ainda. Como é que a gente vai, então, calcular a molaridade final? A gente vai passar o 8 dividindo, não é isso? Então, a molaridade final vai ser o quê? 12 dividido por 8. E quanto é 12 dividido por 8? Façam aí 1,5 mol por litro. Então, olha o que aconteceu, gente. A concentração do cloreto de sódio era 2 mol por litro, nós tínhamos 6 litros. Quando nós misturamos as duas soluções, a concentração diminuiu para 1,5 mol por litro e o volume aumentou para 8 litros. Então, toda vez que a gente tiver uma mistura de soluções com solutos diferentes, nós vamos ter aí uma diluição de cada soluto. Ficou claro, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Coloquem as perguntas aí embaixo. Tenho prazer em responder vocês. Muito obrigada pela atenção e bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.